Senhor Jesus Cristo, mais um sábado aqui na presença do nosso Deus, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para nós pregarmos a palavra, meditar na palavra, todos nós juntos, em nome de Jesus Cristo, para nós sermos abençoados e aprender mais com o Espírito Santo, a vontade do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, você é nosso convidado, vamos todos nós meditar. Você que não sei de que país que você está vendo essa live, mas você seja muito bem-vindo, que você possa assistir essa live e receber a palavra do Senhor, receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar o Brasil já com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, a toda a nossa comunidade brasileira aí no Brasil, a todos os pastores e pastores amigos que deixamos aí, e a nossa família linda e abençoada que o Senhor constituiu para todos nós. Aleluia. Cumprimento também o Japão com boa noite, konbanwa, aleluia, a todos os japoneses, a todos os pastores e pastores estabelecidos suas igrejas aqui no Japão. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe também a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui no Japão, que o Senhor possa abençoar, proteger a todos vocês, em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, lá na África, aleluia. Boa tarde, Moçambique, boa tarde a todos vocês, a todos os pastores, obreiros, a todas as pastoras e missionários que estão nessa luta, nesse trabalho maravilhoso aí, matando a fome das pessoas e a fome espiritual também. Continue pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, e Deus há de abençoá-los grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E você que é de outro país, Paquistão, Bangladesh, que você esteja também recebendo a palavra do Senhor, e muitos outros também que estão recebendo, Filipinas, que o Senhor possa abençoar todos vocês aí em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Estarei respondendo todos vocês lá nas mensagens que nós estamos trocando em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe também o Lazemi, meu amigo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe o seu ministério em nome de Jesus, aleluia. Eu quero iniciar já fazendo uma oração. Vamos fazer uma oração para nós que estamos iniciando. Depois nós estaremos meditando em Salmos 34 com a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, aleluia. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Aqui nós estamos novamente, Senhor, um privilégio para pregar o Evangelho da palavra do Senhor aqui no Japão. Que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo venha revelar a palavra a todos nós, e nós venhamos aprender mais com Ele, como buscar ao Senhor, como buscar a nossa salvação, como nós podemos entrar na vida eterna, Senhor. Abençoe essas vidas que vão nos assistir e aqueles que depois vão assistir também, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, abre lá no aplicativo, abre a sua Bíblia, e lá em Salmos 34 nós vamos meditar com a pastora Glória, versículo 1 ao versículo 22, aleluia. Um salmo maravilhoso, tremendo de Davi. Glória a Deus, aleluia. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós estaremos meditando na palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos abrir então aqui em Salmos 34, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui em Salmos 34 diz assim: provai que o Senhor é bom, Salmo de Davi. Quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Aqui diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados,
e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema daqui de Salmo já chama atenção logo no cabeçalho, que é provai que o Senhor é bom. Aleluia. Nós devemos provar que o Senhor sempre foi bom. E ele diz assim no versículo 4: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor, quando nós buscamos a Ele, Ele nos livra de tudo. Mas nós devemos confiar, perseverar e estar na esperança e buscar o Deus Todo-Poderoso, buscar a presença do Senhor. Se o Espírito dele está aqui na terra conosco, o Espírito Santo, o Consolador nosso, nós devemos invocar, nós devemos buscar, nós devemos andar com Ele, orando com Ele, para que nós venhamos a orar como convém, para alcançar o coração do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Esse salmo é lindo, maravilhoso. Nós devemos provar sim que o Senhor é bom. Você deve provar, eu devo provar. Nós devemos estar sempre na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 25. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. O nosso tema hoje, irmãos, é a conversão no Espírito Santo. A conversão no Espírito Santo. O que nós queremos dizer com isso? Conversão no Espírito Santo. Quando você busca o Espírito Santo, que você se converte, ele vai começar a revelar para você tudo que há na palavra do Senhor, que há no reino dos céus, e ele vai caminhar com você de dia e de noite. Aleluia. E você estará aprendendo tudo com o Senhor Espírito Santo. Não precisa ninguém está escrito na Bíblia, ninguém precisa te ensinar, te explicar, quando você recebe e anda com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao versículo 26, diz assim: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Vou ler de novo, aleluia. Isso faz parte do nosso tema. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Aleluia. Então, por aqui já nesse cabeçalho, por aqui o que Pedro escreve, ele já toca no teu coração, no meu coração, a respeito de nós sermos crente. Quando nós falamos que nós somos crente, nós somos da casa espiritual, que edifica em Cristo. Então nós não somos qualquer um nesse mundo.
nós somos crente. Quando nós cremos que nós somos já determinado em nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, que nós somos crente, nós somos da casa espiritual de Deus, e edificada em Cristo Jesus, que morreu na cruz por todos nós, comprou nós com sangue, camerzinho, e na maravilha que nós recebemos a graça dele, aleluia, por ter entregue a sua vida por todos nós. Então, realmente, nós somos crente. Você crê nisso? O crente quer dizer, é crer. Você crê em Deus Todo-Poderoso? Você crê na Bíblia? Você crê na igreja dele? Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Espírito Santo que está com você, o Consolador? Então você é crente de verdade. Aleluia. Ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aleluia. Até esse versículo 3 aqui, ele já começa, Pedro já começa bem, falando para que nós devemos despojar, sair do pecado, sair da presença do mal, sair da presença da maldade e dolo, hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicências. Aleluia. Então você deve guardar esse corpo, esse coração, essa alma, esse espírito. Você deve se guardar, você deve se fortalecer no Espírito Santo, você deve se fortalecer na palavra, na oração ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Para que ele venha brindar você, para que ele venha colocar o capacete de salvação, a armadura sobre a sua vida, e você, porque no mundo jaz o maligno. Nós pecamos muitas vezes inconscientemente, com nossos olhos, com a nossa mente, com o nosso cérebro que grava tudo. Então, nós temos que realmente vigiar, de dia e de noite, sem parar, para que nós não venhamos cair no pecado. E quando nós caímos, nós temos que pedir perdão ao Senhor, que Ele é misericordioso para nos perdoar. Se você é crente de verdade, como nós dizemos aqui, aleluia, no cabeçalho já desse capítulo 2 de 1 Pedro, se você é crente espiritual e você está edificado em Cristo, você reconhece o que nós estamos pregando aqui, você aceita o que nós estamos pregando, você recebe o que nós estamos pregando, aleluia. Para você, versículo 2: desejais ardentemente, não é de qualquer jeito que você tem que desejar, não, é ardentemente mesmo, no coração, na alma, no espírito, aleluia. O sangue ferve, o fogo queima, aleluia, como criança recém-nascidas. O leite, aleluia, o genuíno, ele falou nem leite direto, ele falou o genuíno leite espiritual, para que por ele vós sejais, seja dado crescimento para a salvação, irmão. É isso, é o leite espiritual genuíno, para que nós busquemos a nossa salvação. O nosso propósito, a princípio, e o plano de Deus, por ter dado seu Filho para morrer por todos nós, aleluia, e ressuscitou ao terceiro dia, o plano e propósito de imediato é nós buscarmos a nossa salvação. De que maneira? Ele já está explicando. Ardentemente, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual. A criança recém-nascida, quando ela sente fome, ela quer o quê? Ela quer agarrar no peito da mãe e mamar o leite, aleluia. Então, meu querido, meu amado, ardentemente, que ele está falando com uma criança recém-nascida.
para o crescimento, para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Glória a Deus. O Senhor é bondoso para nos dar a salvação, o Senhor é bondoso para nos perdoar, o Senhor é bondoso para estar conosco, senão Ele não enviava o Espírito Santo para nós, o Consolador, para que nós possamos ter uma conversão diretamente para uma vida espiritual, para que verdadeiramente sejamos chamados como crente da casa espiritual edificada em Cristo. Aleluia. Temos que ter uma conversão no Espírito Santo, uma conversão, uma busca, um entendimento, uma busca em saber que Ele está aí com você, está aqui na terra conosco, que foi enviado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Que nós venhamos buscar o batismo com o Espírito Santo, para que nós possamos cada vez mais estar entendendo as experiências, para que nós possamos saber que o Senhor é bondoso. Se Ele não fosse bondoso, Ele mandava o Consolador para nós, deixava nós órfãos aqui embaixo, sofrendo nas garras de Satanás. Mas como Ele mandou, eita Deus, segura aí agora, hein? Como Ele mandou o Consolador, é esse Consolador que quebra muitas flechas que são lançadas em você, muitos arcos. É esse Consolador que geralmente prepara o terreno para você caminhar. É esse Consolador que realmente não deixa você cair no pecado. É esse Consolador que ensina você e medita na palavra com você e revela para você a palavra, revela o plano e o propósito de Deus na sua vida. É esse Consolador que está aqui na terra. Se Ele não estivesse aqui, nós estávamos nas garras do Satanás. Então você tem a livre escolha de ser um crente da casa espiritual edificada em Cristo, ou de ser um crente em cima do muro. Tem muita gente que fala que é crente, mas não tem nada de crente. Dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Dentro da igreja ele vira ovelha, lá fora ele vira bote, cabrito. Então esse aí não é crente, ele não vai ser edificado espiritualmente em Cristo. Certo? Versículo 4: chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para que com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de que oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Aleluia. Antes do sacrifício você tinha que levar um casal de pomba, se você fosse mais pobrinho, ou então um casal de ovelha, ou você levar uma ovelha, ou você levar um casal de boi, vaca, então para remissão, para pagar o seu pecado, uma vez por ano, lá no templo de Jerusalém, né? Então, agora você não precisa fazer mais isso. Aquele que rasgou o véu do alto até embaixo, para nós entrarmos no Santo dos Santos, se chama Jesus Cristo. E Ele rasgando o véu para nós entrar no Santo dos Santos, então agora nós não precisamos mais levar nenhum casal de pomba, não precisamos fazer sacrifício nenhum, levar nenhum para ser sacrificado por nós, levar nenhum animal, nem você mesmo, porque Ele já fez isso por nós. Agora, como que nós reconhecemos isso? Reconhecemos isso reconhecendo a Ele. Reconhecemos isso fazendo a vontade dEle, edificando a casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Porque Ele fala, eu sou santo, então vós sejais santo também. Aleluia. Então se Ele fez isso por nós, e o Espírito Santo está aqui na terra para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado, nós temos que buscar quem?
resolver essa situação de crente verdadeiro com quem? Com o Espírito Santo que está aqui conosco. Ele que vai nos ensinar tudo de Jesus Cristo, vai nos revelar. Ninguém precisa nos ensinar, nenhum homem precisa nos ensinar. Quem vai nos ensinar é o Espírito Santo. Então, quando Pedro começa a escrever e começa a dizer a respeito de Jesus Cristo, ele diz assim: pois isso está na Escritura. Então, quando ele fala pois isso está na Escritura, nós temos que ler a palavra de Deus. Irmão, de Gênesis a Apocalipse tem revelação para nós. Tem coisas que nós ouvimos só por aí, mas não achamos na palavra de Deus. Então é hora de nós tirar um pouco essa preguiça de nós, tá? Essa falta de vontade de ler a palavra de Deus e começar a ler a palavra de Deus. Começa agora, já em janeiro, e termina lá em dezembro para você ler a palavra de Deus. Se você ler 3 capítulos, olha aí, vou te dar a chave do negócio, tá? Se você ler 3 capítulos todos os dias, quando você chegar lá em dezembro, você leu a Bíblia inteirinha. 3 capítulos só, irmão. Você não consegue ler? 3 capítulos por dia. Você tem no dia 12 horas e numa noite 12 horas. 24 horas você tem no dia. Se você não conseguir ler 3 capítulos por dia, pode esquecer. Aleluia. Faz as contas para você ver. Tem 1819 capítulos no Evangelho nosso. Na Bíblia do católico, se eu não me engano, tem 1839. Que eles têm mais livros, né? Tem mais 6 livros além dos livros nossos da Bíblia evangélica. Então, já estou te dando aí a chave do negócio. A chave para que você entre no reino de Deus. A chave para que você tenha contato, tenha ser íntimo com o Senhor Espírito Santo. Porque Ele que arrumou, entregou para os homens, aleluia, para que eles pudessem escrever a palavra de Deus. Os pergaminhos achados nas cavernas do Mar Morto foram traduzidos. Que ele estava em aramaico, em hebraico, em grego, foram traduzidos. Nós temos toda a tradução, todos os países têm toda a tradução da Bíblia Sagrada. Então, para que você tenha o interesse, 3 capítulos. Sabe o que é 3 capítulos? Você lê, talvez, em meia hora. Em 1 hora para você receber a revelação. 3 capítulos. Eu faço um devocional de manhã aqui, eu leio 1 capítulo. Aleluia. 1 capítulo eu leio em 10 minutos. Por causa da revelação. Então, nós temos que aprender, se nós queremos alguma coisa de ser crente, de estar na casa espiritual edificada por Cristo, nós temos que começar já a entender que eu preciso ler as Escrituras. Então Pedro fala assim: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aleluia. O crente tem obrigação de ler a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Não adianta você só ouvir, vir no culto e ouvir a pregação e ficar por isso mesmo. Não, você tem que ler a Bíblia. O crente verdadeiro, o crente da casa espiritual edificada em Cristo, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a palavra do Senhor. Já dei a chave para você. 3 capítulos por dia.
começa já em janeiro, já está atrasado, hein? Porque nós estamos no dia 10 de janeiro, então você já está atrasado. Já tem que começar todos os dias. Tira já esses 10 dias e vê quantos capítulos você tem que ler. Você já passou 10 dias. Se é 3 capítulos por dia, são 30. É isso mesmo? São 30 capítulos. Você já está atrasado com 30 capítulos. Então corra. Corra para pôr em dia. Para que você leia a palavra do Senhor. Você vai se sentir bem. Você vai se sentir maravilhado. Porque quem lê a palavra do Senhor, a revelação vem sobre para ele. A revelação vem do Espírito Santo para você. Leia. Você tem costume de ler muita coisa no Facebook, né? Piadinha, tem as coisas que são lá, que está acontecendo na política, as fofocas, você tem tudo. Tira um tempo para você ler 3 capítulos da Bíblia Sagrada. Aleluia. Você nem vai bochechar, nem vai dormir, nem você vai ter, nem você vai ficar curioso. Você vai ficar curioso quando você começar a ler. Começa lá em Gênesis e vai indo. Uma coisa que você não deve fazer, que eu acredito que nós não devemos fazer, aleluia, leia 3 capítulos por dia. Porque se você falar assim, eu vou ler 6 capítulos hoje, aí amanhã eu não preciso ler. Não, está errado. Está errado. Você vai se sentir preguiçoso. Você vai sentir preguiça no outro dia. Acontece alguma coisa que você não conseguiu ler. Então leia 3 capítulos, porque a revelação vai vir naquele dia. Aleluia. Já estou dando a chave para você. E você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Por isso que ele fala que está nas escrituras. A pedra angular, eleita preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Você, crente, não vai ser envergonhado. Quando alguém perguntar para você alguma coisa da Bíblia, você vai saber falar. Aleluia. Tem muito crente sendo envergonhado aí por Satanás, sendo envergonhado aí pelas outras pessoas que não acreditam em Deus, porque não sabe falar um versículo. Não sabe falar o que tem na Bíblia que não tem. Só sabe falar que é crente. Vai só ouvir o culto, a palavra, mas não lê a Bíblia. Não leva nem a Bíblia na igreja. Não abre nem o iPad, o celular. Não abre na igreja para acompanhar a palavra. Aí tem uma pessoa que falou assim, o pastor fica lendo só a Bíblia lá em cima, ele tem que falar a palavra de impacto. Nem você não lê a Bíblia, como é que você quer saber de palavra de impacto, rapaz? Não tem palavra de impacto na Bíblia, tem palavra revelada. Palavra revelada pelo Espírito Santo, não é palavra de impacto. Então a palavra do Senhor, que ele fala que está nas escrituras, e ele está falando para você que de maneira nenhuma você vai ser envergonhado. Para você não ser envergonhado, você tem que ler a palavra. Você tem que estar com a palavra em dia. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para o descrente, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Aleluia. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Está aqui, irmão. Vai tropeçar na palavra quando te perguntar. Vai tropeçar porque você não lê a palavra. Você não vai saber onde está esse versículo. Você não vai saber onde está esse capítulo. Você não vai saber o que está se passando na palavra do Senhor, porque você só vem dormir na igreja, olhar as pessoas, prestar atenção no cabelo da irmã, no cabelo do irmão, na gravata do pastor. Então está na hora de nós sermos crentes de verdade. Para ser um crente de verdade, você tem que manusear
as Escrituras, a palavra de Deus. Porque a pedra dos construtores que rejeitaram, esta veio ser a pedra angular. Por que rejeitaram? Porque não queriam saber das Escrituras. Talvez nem você não sabe. Porque ela diz assim: para vós outros, portanto, o que credes, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, você que crê, é precioso para você. Vai ser precioso você fazer essa leitura. Agora ele está dizendo para você: mas para o descrente, que tem muito descrente hoje em dia, preguiçoso, não lê a palavra, né? Só cobra do pastor, cobra da igreja, cobra de todo mundo, mas não lê. Fica ouvindo pregação aí fora, qualquer coisa, e vem trazer para a igreja para ficar cobrando o pastor. Vai ler a palavra, meu irmão. Vai entender a palavra. A pedra que os construtores, os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra principal, pedra angular, que é Jesus Cristo. Agora ele até fala para você aqui na palavra do Senhor nas Escrituras, olha o que ele fala para você aqui no versículo 9. Certo, crente? Você que é crente, irmão, você que obedece, você que ouve a palavra, você que ouve a correção, e você vai fazer isso a partir de hoje. Quer salvar a sua vida? Quer salvar a sua família? Leia a palavra junto com eles. Fala para todos eles ler a palavra. Senão você vai ficar boiando aí. Não adianta querer fazer só obra. Não adianta querer só dar dízimo e oferta na igreja. Não. Você tem que ler as Escrituras, meu querido. Não adianta querer fazer só o bem, fazer visita no hospital, no asilo, no presídio. Não, você tem que ler as Escrituras. Você tem que estar afiado. Você tem que estar com ela todo dia no teu coração, na tua alma, no teu espírito, na tua mente, no teu ser. Ele diz no versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ei, diga glória a Deus, irmão, diga graças a Deus. Não fica só sentado na cadeira da igreja, não, só participando das coisas, tal, não sei o que, quer cargo, quer isso, aquilo. Vai ler a Escritura. Aqui está a preciosidade. Aleluia. Então a conversão do Espírito Santo é realmente o que Ele quer que você lê a palavra. Se você ler a palavra e guardar a palavra, você vai ver que realmente o Espírito Santo vai te guiar. Não adianta, não tem outra maneira, outro jeito de você receber sem você ter conhecimento da palavra. Ele não vai dar. Não vai dar, porque se você não tem, você vai fazer o quê sem conhecer a palavra? Então, para que nós venhamos realmente ser crente da casa espiritual edificada em Cristo, nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Por quê? Ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu sou o verbo está com Deus, o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus Cristo não falou para nós lermos a palavra, para nós guardarmos a palavra? A palavra que edifica, muda, transforma, restaura, cura, liberta. É a palavra de Deus.
Por quê? Já começou lá em Gênesis, no princípio. Deus, com uma palavra, Ele fez o planeta, Ele criou tudo. Tudo com palavra. Então, a nossa vida espiritual de crente, nós temos que guardar a palavra. Aproveita que agora está tudo facinho. Baixa o aplicativo, vai ouvindo no teu carro, faz qualquer coisa, irmão. Tá tudo na mão. Tá tudo para você. Ah, eu não tenho tempo. Eu trabalho. Ah, meu irmão, você vai arrumar tempo. Você vai arrumar tempo. Você vai arrumar tempo. É que você está tão atribulado com as coisas do mundo, você quer resolver tanta coisa, quer conquistar tanta coisa ao mesmo tempo, que acaba deixando as coisas espirituais, porque o que você tem que investir é no teu mundo espiritual, é na tua vida espiritual, porque você não vai ficar nessa terra. Você está aqui de passagem, você está peregrinando. Você quer ver? Você vai ver aqui nessa palavra de Pedro, o que ele fala a respeito de nós estarmos aqui nessa terra. Aleluia. O próximo agora, a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vós e vos obsterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluia. O que ele quis dizer aqui, que nós somos peregrinos e forasteiros? Somos peregrinos nessa terra e forasteiros. Aleluia. Não se esqueça disso. Você tem um determinado dia para você fechar os olhos. Começa a vir 50 anos, 60 anos, já começa a falhar algumas coisas. 70 anos começa a falhar mais. 80 vai falhando. Então você é peregrino e forasteiro nessa terra. Se você não ler a palavra, se você não buscar o Deus Todo-Poderoso, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não transformar, se você não tiver uma mudança, se você não transformar da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Então começa a pensar nisso. Sabe como você vai achar isso? Sabe como você vai alcançar isso? Se você ler as Escrituras. Se você ler as Escrituras e você tiver a vontade, o desejo de conhecer esse Deus, de andar com o Espírito Santo, ele fala que as vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quem vai visitar nós nesse dia? Jesus Cristo. Ele vem buscar sua noiva pela segunda vez. Então, ele fala no versículo 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Aleluia. Então, irmão, nós temos os malfeitores, temos autoridades, temos tudo. Então, nós temos que nos sujeitar às instituições. Aleluia. Principalmente para a igreja.
principalmente para o Senhor. Então é momento, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo afora, estamos vendo tudo que está escrito na Bíblia, está se revelando, aleluia. Então é momento de nós começarmos a enfiar o rosto, os olhos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e nos converter de verdade. Não falar só que nós somos crentes, para que nós não sejamos envergonhados até no dia de Deus, até no dia do Senhor, para que nós não sejamos envergonhados aí fora por Satanás. Devemos carregar a Escritura ao nosso coração, nossa alma, ao nosso espírito. É importantíssimo que você entenda isso e que você espere o dia da visitação de Deus. É importantíssimo que você se sujeitai-vos, versículo 13, a toda instituição humana por causa do Senhor. Aleluia. Ele se sujeitou ao imperador, ele se sujeitou às pessoas que perseguiram ele se sujeitou. Então ele fala a mesma coisa para todos nós: sujeitai-vos, quer a autoridade como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Por quê? Versículo 15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto, malícia, mas vivendo como servo de Deus. Aleluia. Servo de Deus sofre, mas recebe a coroa da glória. Nós somos livres. Ele sabe que nós somos livres, você também sabe que você é livre. Não com pretexto de você usar essa liberdade para você fazer qualquer coisa, porque Paulo ainda falou: tudo eu posso, mas nem tudo é lícito. Tudo nós podemos, nós temos liberdade para tudo na terra, mas nem tudo é lícito para nós. O crente é assim que tem que viver. Você quer ser crente espiritual, edificado em Cristo? Então, meu querido, muda de vida ainda hoje. Começa já lendo as Escrituras, começa já a fazendo a vontade de Deus, começa já a buscar o Senhor, começa já a fazer uma entrega. Por quê? Ele fala no versículo 17 assim, ó: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. E aí? Aleluia. É ser servo mesmo, é ser servo. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. E aí? O que nós vamos fazer? Ser servo. Ser servo, conhecedor da palavra do Senhor, se entregar, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra, as Escrituras do Senhor e caminhar como crente de verdade. Tudo que você conquistar nessa terra, você vai deixar aí. Então não adianta. A riqueza que você tem sobre a sua vida é para o teu futuro, a eternidade lá no céu. E quem vai te explicar isso, te convencer isso, é o Espírito Santo. Você quer se aproximar dele? Leia as Escrituras.
Guarda a palavra dele, as 7 chaves do coração. Você quer ver uma coisa? A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviço ao trem. Irmãos, a vida exemplar cristã, nós vamos aprender agora o que Pedro escreveu aqui. Porque ele caminhou com Jesus, andou com Jesus, apesar de ser bipolar, mas ele tinha um coração voltado para o Senhor Jesus Cristo, para Deus. Diz assim a palavra do Senhor: é um dever de todos nós que prestamos serviço ao trem. Então nós vamos ver aqui agora. Por quê? Seria uma vida exemplar cristã, né? Servos, sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom de contato, mas também aos perversos, porque isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. É verdade. Você, crente, vai sofrer. Eu, crente, sofro. Porque nós gostaríamos de ver todas as pessoas convertidas. Gostaria de ver todas as pessoas na igreja. Gostaria de ver as pessoas todas fora do pecado. Não é isso? A nossa luta aqui na terra não é essa? Ver toda a nossa família convertida, estando na igreja, buscando, andando nos caminhos retos, sendo justo. Mas nem sempre é assim. Não é verdade? Nós oramos, buscamos, jejuamos, pregamos o evangelho, mas muitos das nossas famílias não querem saber da palavra, não querem saber de ser crente. Não, né? Muitos estão buscando outros deuses, estão buscando outras imagens. Por quê? Decepcionaram. Se decepcionaram com a igreja evangélica, com a Bíblia, com a palavra. Aí se desviaram. Saíram até da igreja. Por quê? Não acharam aquilo que eles queriam. Eles acharam na igreja o quê? Só amor, justiça, né? Exortação pela palavra. Então, se ele veio buscar chave de mansão, chave de carro, prosperidade, ele se enganou, entrou na porta errada. Porque para receber tudo isso, aleluia, tem que se converter primeiro, né? Tem que aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas. Tem que se converter para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa entregar para você o que você precisa, o que você necessita, para ser servo. Então, uma vida exemplar de cristão é um dever de todos nós, porque o servo tem que ser submisso, principalmente à palavra de Deus, à igreja e às autoridades da igreja. Primeira coisa, aleluia. Então, para nós entendermos melhor isso, ele fala, porque isto, versículo 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas. Talvez você está triste, passando por uma situação terrível, que você não queria passar, pela perseguição, pela calúnia, né? E você fica triste, muitas vezes você até larga da igreja, até sai, até deixa de ser crente, porque não aguenta a perseguição, a tristeza, sofrendo injustamente, e por motivo da sua consciência para com Deus, você sai dos caminhos dele, né? Não é assim?
E até indaga, até fala, até põe a culpa em Deus. Aí ele fala no versículo 20: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Imagina, Jesus foi perseguido, foi pregado na cruz, foi cuspido, foi humilhado por aqueles que ele curou, por aqueles que ele pregou o evangelho, que ele ensinou. Pedro mesmo negou-lhe 3 vezes, Judas e traiu por 30 moedas de prata, e andava com Jesus. Então, não é fácil você ser crente de verdade. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Já imaginou? Você tem que suportar com paciência. Foi afligido, foi perseguido, foi humilhado, foi rejeitado, e você suporta tudo isso com paciência, porque isso é Deus, porque tem Deus na tua vida, tem escritura, tem palavra na tua vida, tem promessa e projeto de Deus na sua vida, tem plano de Deus na sua vida. Por isso que a salvação é individual. E você tem que suportar tudo isso. É o exemplo do crente, da vida cristã. É o que nós temos que passar dando glória a Deus. Ele não vai dar nada que você não venha suportar. Mas também não vai deixar cair um fio de cabelo da tua cabeça, a não ser que ele permita. Versículo 21 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aleluia! Então ele está dando exemplo aqui que Jesus passou por tudo isso. E nós queremos ser realmente uma vida exemplar de cristão, de crente de verdade, nós também passaremos. Estamos passando. E se nós aguentarmos, nós vamos buscar a glória de Deus. Paulo falou assim: viver é Cristo, morrer é lucro. Não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Combati o bom combate, agora vou buscar a glória, a coroa da glória. Ele foi decapitado, foi preso. Então tudo isso nós vamos ver na Escritura. Se nós lermos as Escrituras, a palavra de Deus vai nos ensinar tudo isso. Como viver como um verdadeiro cristão, exemplo de cristão, e não ser envergonhado, nem por Satanás e nem por essas pessoas aí fora. Versículo 25, ele diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia. Esse é o chamado, irmão. Você que tem um chamado para pastor, para bispo, você que tem um chamado
para ser verdadeiro crente, presbítero, diácono, obreiro, missionário, missionária. Vai passar por isso. Por isso que você tem que ler as Escrituras. Você vai passar por isso e você vai passar dando glória a Deus. O sofrimento de Cristo por você foi maior, para que você tenha Ele como exemplo na sua vida. E quando nós realmente somos chamados, aleluia, nós entendemos. E a primeira pessoa que nós abraçamos é o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos ensinar, Ele que vai nos instruir, Ele que vai nos mostrar, Ele que vai nos dar força para combater todas essas perseguições, esse mal, essa maldição, esse pecado. Vamos ser mal compreendidos? Vamos, mas nós vamos estar fortes na presença de Deus. Nós vamos ser julgados por outras pessoas? Vamos. Vamos ser mal compreendidos? Vamos. Vamos ser rejeitados? Vamos. Vamos ser acusados? Vamos. Mas tudo isso, eita Deus, quando você tem o Espírito Santo, acaba tudo, irmão. É uma maravilha. Ele mesmo, com gemidos inexprimíveis, vem para te dar força, para mudar, para transformar, para restaurar. Ele mesmo vem e fala com você: não temas, meu filho, não temas, eu estou contigo. Você perdeu seu amigo, eu sou seu amigo. Você não tem outro amigo. Aleluia. É isso que nós temos que entender e que nós temos que compreender e aceitar. É uma vida de passagem. É uma vida de, como diz, nós somos forasteiros. Estamos aqui só de passagem. Então Ele deixou para nós o manual abençoado, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos ler e para que nós possamos nos aproximar dEle, estar mais perto dEle, estar na intimidade com Ele, para nós entrarmos no reino do Senhor. Uma vida após essa, você tem que acreditar nisso. Você tem que crer nisso de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Você tem que entender isso e guardar no teu coração e começar ainda hoje a verificar as Escrituras. Leia, faz esse propósito. Leia esse ano 2026 a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor. Vai para a igreja mais perto da tua casa, do teu bairro. Aleluia. Vai participar em comunhão com os irmãos. Vai lá ajudar o pastor, vai lá ajudar a pastora, os obreiros. Vai lá, irmão. Vai ler a Bíblia, vai na escola dominical. Aleluia. Vai entender a palavra do Senhor, vai ouvir a palavra, vai ler a palavra. Nós estamos praticamente partindo para o fim. Não temos outra saída a não ser nós realmente nos convertermos agora, em nome de Jesus. Aleluia. A minha oração é que você se transforme, e você que saiu da presença de Deus, que você volte. A minha oração é que toda a sua família, todo o seu bairro, toda a sua cidade, todo o seu estado, toda a sua nação venha se converter para os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra poderosa, revelada pelo Senhor Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Te adoramos, te bendizemos em teu santo nome. Te glorificamos e reconhecemos, meu Pai,
que o Senhor entregou a sua vida naquela cruz por todos nós, derramou o teu sangue por cada crente, por cada alma, por cada vida. Reconhecemos, meu Deus, a sua morte naquela cruz, mas a maior alegria nossa foi a sua ressurreição no terceiro dia. O Senhor pegou a chave do céu, da terra e debaixo da terra, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de tudo que há nela. E por isso, meu Deus, toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor, não pelos teus feitos, pelo que o Senhor passou, mas por tudo que o Senhor está fazendo por nós e vai fazer, por tudo que o Senhor entregou por todos nós, por tudo que o Senhor enviou para nós, que é o Consolador, para que nós venhamos a converter no Espírito Santo e venhamos entender e andar com Ele e aprender com Ele, como orar como convém, como ler as Escrituras e guardar o coração da palavra do Senhor, para nós entrarmos no reino do Senhor. Continue conosco, revele para nós, Espírito Santo, tudo aquilo que nós precisamos ouvir e aprender, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações com gemidos inexprimíveis e já tem dito para nós: não temas, eu estou ao teu lado, eu estou contigo. É só nós abrirmos o coração, a alma, o espírito, pedir para que Ele venha revelar para nós a palavra do Senhor, as Escrituras, e nós possamos viver com Ele aqui na terra, porque um dia Ele também vai subir. Aleluia. E esse dia que chegar para o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua noiva, que nós possamos subir e que nós não venhamos ser envergonhados aqui nessa terra por ninguém, que possamos ser crente de verdade, dando manutenção, buscando, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor dia e noite, para que nós venhamos nos dar bem com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele te ama, Ele me ama, Ele ama a humanidade, Ele ama seus filhos, mas que nós temos que obedecer e que nós temos que honrá-lo. Ele espera isso de todos nós. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Que Jesus Cristo seja o nosso guia, que seja a pedra angular de nossas vidas, que seja a rocha, e que seja o caminho, a verdade e a vida para todos nós, para que nós venhamos realmente nos converter na presença dEle. Pedimos ao Senhor, o Senhor estende as mãos a essas vidas que estamos assistindo. Eu não sei de que nação Ele está assistindo, de onde Ele está. Estende as mãos para as suas famílias, para essas vidas, para que toda a família venha se converter e entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e ter Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, porque o Senhor está para voltar, para buscar a sua noiva, e essas famílias precisam subir com o Senhor. Aleluia. Abençoe e proteja cada um deles. Estende as mãos, Pai, pedimos ao Senhor, aos leitos hospitais, às UTI, aos asilos, aos presídios, que ali possa sair homens e mulheres de Deus com testemunho grandioso do Senhor, para entregar para as nações, para pregar o Evangelho e a palavra do Senhor, a cada vida, a cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos venham ser convertidos, curados, libertos pelo poder do Senhor. Que todos venham entender que precisam ler a Escritura, que precisam guardar o coração nas palavras do Senhor. Aleluia. Que todos venham, Senhor, meu Deus, fazer esse propósito. Leia, meu Pai, 3 capítulos por dia, em nome de Jesus Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. Aleluia. E buscando no Senhor a verdade, o caminho e a vida, em nome de Jesus. Entrego todos eles nas tuas mãos, que o Senhor venha abençoá-los, protegê-los, em nome de Jesus Cristo, de todas as nações, principalmente a nação japonesa, Senhor, que precisa tanto conhecer a tua palavra, tanto conhecer, meu Deus, os caminhos do Senhor, abrir o coração para a palavra, para a Bíblia Sagrada, que aqui haja um grande avivamento, e assim também em outras nações, em nome de Jesus Cristo.
e que toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Nós te pedimos essa noite, Senhor, e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, estende suas mãos, que nós vamos ministrar a bênção apostólica. Estaremos encerrando o culto em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Não esquecendo que amanhã é o segundo domingo, nós estaremos aqui ministrando a ceia do Senhor às 10h30 da manhã e às 19h30 da noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Papai, a nossa majestade, a grandeza e o poder, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 na ceia do Senhor aqui, segundo domingo da igreja, em nome de Jesus. Que você seja abençoado, que o Senhor possa tocar no teu coração, abraçar você, e você volta para a presença do nosso Deus. Que o Deus Todo-Poderoso esteja na sua vida, na sua família, abençoando e protegendo vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tchau, até amanhã, beijo no coração.